Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então hoje vamos dar continuidade direta à última aula sobre concordância verbal. Então aqui eu continuo onde eu parei, trazendo outros casos particulares da onde a gente viu também na última aula. Caso não tenha visto, só acessar no link a última aula sobre concordância verbal. Seguindo então os casos particulares, nós temos os verbos bastar e faltar. Quando os pessoais, eles vão concordar com o sujeito. Essa é uma regra que existe por causa da exceção. Então a gente já sabe que o verbo normalmente concorda com o sujeito. Já não bastam tantos problemas. Nesse caso aqui está no plural. Porque qual que é o sujeito? Se o verbo é bastar, sujeito é aquilo, aquele que basta. Quem é que já não basta? Tantos problemas. Então, tantos problemas vai ser o sujeito. Por isso que o verbo bastar vai concordar com o sujeito, ficando assim no plural. Ainda faltam 2 dias para a festa. Se o verbo é faltar, sujeito é aquilo, aquele que falta. O que falta? 2 dias. Então, como 2 dias vai ser o sujeito, o verbo faltar concorda com ele, ficando assim também no plural. Como eu falei, essa é uma regra que existe por causa da exceção. Porque tem vezes que os 2 verbos, eles não são pessoais, ou seja, eles são impessoais e acabam sempre ficando na terceira pessoa do singular. Quando a gente tiver um sujeito, o qual o núcleo do mesmo é um nome próprio no plural, eu vou concordar com o artigo. Então, o verbo só fica no plural quando o artigo que acompanha o mesmo também estiver no plural. Os Estados Unidos invadiram o Iraque. Tem o verbo invadir. Se o verbo invadir, sujeito é aquilo, aquele que invade. Quem foi que invadiu? Os Estados Unidos. Estados Unidos é um nome próprio, nomeia um país. Esse nome próprio estando no plural, Estados Unidos, eu vou olhar direto para o artigo dele. E como a gente pode ver nessa oração, ele tem um artigo e o artigo está no plural. Por isso que o verbo também está no plural. Por quê? Porque ele concorda diretamente com o artigo masculino no plural. Estados Unidos invadiu o Iraque. Verbo invadir. Se o verbo é invadir, sujeito é aquilo, aquele que invadiu. Quem invadiu? Estados Unidos. Só que nesse caso, por que o verbo está no singular? Porque a gente não tem nenhum artigo acompanhando o nome próprio Estados Unidos. Então, nesse caso, o verbo fica no singular, porque ele não tem artigo para concordar. O Lusíadas é incrível. O verbo dessa oração é o verbo ser. Se o verbo é ser, sujeito é aquilo, aquele que é. Quem é que é incrível? O Lusíadas. Então, Lusíadas, nome próprio no plural, só que a gente vê que o artigo que acompanha ele está no singular. E a concordância que a gente faz é direto com o artigo. Por isso que o verbo aqui ser está no singular e não no plural, concordando com o nome próprio. Quando numa oração eu tiver um pronome reto anteposto ao pronome relativo que, o verbo vai concordar diretamente com o pronome do caso reto. Hoje sou eu que pago a conta. Tem o pronome que e a gente também tem o pronome do caso reto eu. O que a gente faz? Ignora o que e faz a concordância direto com o eu, que é o pronome do caso reto. Qual é o verbo? O verbo pagar. O verbo pagar vai concordar com o pronome eu, ignorando totalmente o pronome relativo que. E assim por diante. Hoje és tu que pagas a conta. A gente tem o pronome relativo que e também tem o pronome do caso reto tu. A gente faz a concordância do verbo com o pronome tu, ignorando o pronome relativo que. Hoje somos nós que pagamos a conta. Como a gente tem o pronome relativo que e o pronome do caso reto nós, o verbo pagar vai concordar diretamente com o pronome do caso reto nós, ignorando assim também o pronome que. Quando ocorrer a mesma coisa, só com um pronome relativo quem, eu tenho 2 maneiras de concordar. A primeira é concordar diretamente com o pronome da mesma forma quando com o pronome relativo que. Então, hoje sou eu, hoje és tu, hoje somos nós, quem pago, pagas, pagamos a conta. Sempre que eu usar essa primeira concordância, eu vou estar concordando diretamente com os pronomes do caso reto. Só que como a gente tem o pronome relativo quem nesse caso, a gente pode concordar com ele também. Por isso que a gente pode deixar também na terceira pessoa do singular. Então, quando eu tiver o pronome do caso reto acompanhado de um pronome relativo quem, eu tenho 2 formas de fazer a concordância e as 2 estão corretas. Ou eu concordo com o pronome do caso reto, que nesses casos aqui é eu, tu e nós, ou eu posso concordar com o pronome relativo quem, deixando o verbo assim então na terceira pessoa do singular. Sempre que eu tiver o sujeito acompanhado das expressões qual de nós, alguns de vós, cada um deles, quem de vocês e assim por diante, o verbo sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Como em quem de nós irá àquela festa. Como a gente tem a expressão quem de nós aqui, o verbo ir fica na terceira pessoa do singular. Qual de vós irá àquela festa? Como nós temos a expressão qual de vós, o verbo irá fica na terceira pessoa do singular. E algum de vocês irá à festa, o verbo ir também fica na terceira pessoa do singular, porque temos a expressão algum de vocês.
Quando ocorrer do sujeito estar acompanhado das expressões quais de nós, alguns de vós, nenhuns de vocês, quantos de vós, o verbo pode ficar tanto na terceira pessoa do plural ou concordar com o segundo pronome. Então, no caso, quais de vós ireis ou irão àquela festa? Como eu tenho a expressão quais e também tenho o pronome vós, eu posso fazer a concordância com um ou com outro. Eu posso falar quais de vós ireis àquela festa, concordando com o pronome vós, ou eu posso dizer também quais de vós irão àquela festa, concordando assim com quais. Alguns de nós irão àquela festa. Tenho também o termo aqui alguns e o termo nós. Posso fazer a concordância da mesma forma. Quando eu digo alguns de nós iremos àquela festa, eu estou concordando com o pronome nós. E quando eu digo alguns de nós irão àquela festa, eu estou concordando com o pronome alguns. Nenhum de vocês irão àquela festa, eu só posso fazer uma concordância. Porque ou fica na terceira pessoa do plural concordando com nenhuns, ou fica na terceira pessoa do plural concordando com vocês. Então, de qualquer forma, eu vou ter que usar o verbo na terceira pessoa do plural, porque qual for a concordância que eu usar, ele vai ficar desta forma. Os verbos dar, soar e bater, eles podem concordar tanto com o número de horas ou com aquilo que marca as horas, normalmente o relógio. Na oração soou ou soaram 5 horas o relógio, a gente tem tanto o termo relógio quanto 5, que é o número de horas, podendo fazer a concordância com os dois. Então eu posso falar soou 5 horas o relógio da torre, fazendo a concordância com o relógio. E eu posso falar também, soaram 5 horas o relógio da torre, concordando assim com o numeral 5. Bateu ou bateram 3 horas o relógio da sala. Da mesma forma eu tenho o relógio e tenho o número 3, que é o número de horas. Então, se eu falo bateu 3 horas o relógio da sala, eu estou concordando diretamente com o relógio. E se eu falo bateram 3 horas o relógio da sala, eu estou concordando com o número 3, que é o número de horas. Deu ou deram 7 horas o relógio da sala de jantar. Como eu tenho o relógio também e tenho o número 7, da mesma forma eu posso fazer a concordância com os dois. Quando eu digo deu 7 horas o relógio da sala, concordo com o relógio. E quando eu digo deram 7 horas o relógio da sala, concordo com o número 7. Quando na formação do sujeito nós tivermos uma porcentagem, a gente pode concordar tanto com o numeral da porcentagem quanto ao termo que se refere. Então, na oração 25% da classe foram reprovados ou foi reprovada, eu tenho dois termos que eu posso fazer a concordância, tanto 25 quanto classe. 25 porque é o número da porcentagem e classe porque é o termo a que se refere o verbo. O que foi reprovado? A classe. Então, quando eu digo foram reprovados, eu estou me referindo a 25. E quando eu digo foi reprovada, eu estou me referindo à classe. Das duas formas estão corretas. Mas caso, junto a esse numeral, eu tiver também um artigo ou um pronome no plural, o verbo automaticamente tem que concordar com o numeral, ficando assim no plural. Quando tivermos um sujeito formado por um numeral, só que dessa vez fracionário, o verbo vai concordar diretamente com um numerador. Eu sei que não é aula de matemática, mas só para a gente relembrar. Numerador é aquilo que fica em cima ou da forma que está escrito primeiro, e denominador é o que fica embaixo, ou da forma que está escrito na sequência. 2/3 da turma foram premiados pela direção. Por que o verbo ir está no plural? Porque ele está concordando com o 2, que é o numerador da fração. 1/3 da turma foi premiada pela direção. Dessa vez o verbo ir no singular, porque concorda com o numerador, que nesse caso é o número 1, ficando assim no singular. O verbo ser tem algumas especificidades. Uma que eu vou destacar aqui é que quando o verbo ser estiver classificando um preço, peso e medida como suficiente, insuficiente ou demasiado, o mesmo fica na terceira pessoa de singular. Quando o verbo ser estiver se referindo a um preço, peso ou medida, classificando assim elas como suficiente, insuficiente ou demasiado, ou seja, demais, ele vai ficar na terceira pessoa do singular, para ficar mais claro. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Então a gente vê que nesses casos aqui, ó, o verbo ser 1 é pouco. Dessa forma até não fica tão confusa, porque também o sujeito é 1. Mas é porque pouco ele classifica como insuficiente, é pouco, ficando assim na terceira pessoa do singular. Mas quando a gente fala 2 é bom, o verbo ser nesse caso não está concordando com 2. E ele está na terceira pessoa do singular. Por quê? Ele está classificando o 2 como suficiente. Então nesse caso ele fica na terceira pessoa do singular sem concordar com o sujeito. 3 é demais, também a mesma coisa. É demasia, como 3 é demais, é demasiado, fica na terceira pessoa do singular. 5 quilos é muito. Fica meio estranho, porque 5 quilos plural e o verbo ser fica no singular. Por quê? Porque ele está tratando 5 quilos como demasiado, é demais. Nesse caso ele fica na terceira pessoa do singular. 10 reais é suficiente, embora o sujeito esteja no plural, o verbo ser fica no singular, porque está tratando como suficiente o preço. Dessa forma ficando assim o verbo na terceira pessoa do singular. Então era isso, pessoal. Só para complementar a última aula, uma aulinha curta, tranquila, que nem eu falei na última aula para vocês. Isso a gente aprende mais na prática. É claro, é bom saber, tendo um panorama geral das regras,
consegue ter uma consciência melhor da concordância, só que isso muito mais a gente aprende na prática. Então vocês vão fazer os exercícios propostos, vocês vão ver os links complementares, porque tem mais algumas concordâncias que às vezes suscitam dúvida, e eu recomendo que exercitem, tanto na escrita quanto na leitura, para ir aprimorando esse conhecimento de concordância verbal, certo? Então, muito obrigado e bons estudos a todos.